A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Estamos aqui, queridos, para mais uma vez gravar o estudo da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta. E você, querido, e sua família são nossos convidados. Então não perca tempo, pega esse link, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, que eu tenho certeza que esse estudo vai ser bênção nas nossas vidas. Amém, querido? Aproveito aqui também a oportunidade para agradecer ao meu pastor Davi Ferreira, como também a toda a família sacerdotal da ADMA. Então, pega esse link, compartilhe nas suas redes de relacionamentos que nós vamos dar início à nossa EBD da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta. E o Senhor, como sempre ele faz, ele colocou no meu coração um tema muito importante, ao qual eu gostaria de compartilhar com você. Esse tema diz: por que Moisés não entrou na terra prometida? Será que você tem esse conhecimento? Será que você sabe o porquê Moisés não entrou na terra prometida? O que ele fez para que a entrada dele na terra prometida ela fosse impedida por Deus? Então, querido, esse é o tema que o Senhor colocou no meu coração para que eu pudesse compartilhar com você nesse dia de hoje. Mas como nós fazemos sempre, nós vamos estar aqui orando sobre esse tema. Por que Moisés não entrou na Terra Prometida? Se você puder, aí onde você estiver, curva a sua cabeça que nós vamos estar orando para o Senhor tomar a frente desse estudo. Que eu não venha aqui, amado, falar nada que saia do meu coração, mas que sim, que saia direto do coração de Deus para você. Que eu esteja aqui, querido, nesse dia de hoje apenas como um canal de Deus para trazer a palavra que você está precisando ouvir nesse dia de hoje. Então, curve a sua cabeça que nós vamos orar. Amado Deus e poderoso Pai, louvado, glorificado, bendito e santo é o teu nome, Senhor. Primeiramente, eu quero te agradecer por este dia na tua presença. Quero te agradecer também, Senhor, pelo ar que respiramos, pelo fôlego de vida que tu nos concede, por todos os livramentos que tu tem nos dado. Muitos, Pai amado, passam por despercebidos sem que nós possamos até ver, mas tu estás ali conosco, nos guardando, nos abençoando e nos livrando de todo mal. Te agradeço também, Senhor, pelo alimento que tem chegado em nossas mesas concedidos por ti. E te peço, Pai amado, que tu tome a frente desse estudo da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta, e que eu não venha falar nada que saia do meu coração, mas que sim, Pai amado, que saia direto do seu coração para o coração dos teus filhos, é o que eu te peço, e eu já te agradeço em nome de Jesus. E você, querido, que está comigo, que você puder, você diga amém. Para que nós possamos dar prosseguimento nesse estudo, o Senhor também me levou a um texto da Bíblia para que nós possamos dar seguimento nesse estudo. Esse texto está ali no livro de Deuteronômio, capítulo 1, do versículo 34 até o 36. Então, se você estiver em posse da sua Bíblia, pegue-a, abra para que possa acompanhar a leitura da palavra. Se você não estiver em posse da sua Bíblia, acompanhe aqui pela tela do seu celular e do seu computador. E a palavra de Deus, querido, diz assim para mim e para você: ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: nenhum dos homens desta maligna geração verá esta boa terra que jurei dar a vossos pais. Então, esse, querido, foi o texto que o Senhor colocou no meu coração para que eu pudesse também compartilhar com você, para que possamos dar seguimento a esse estudo de hoje. Para nós iniciarmos, eu gostaria de te dizer que Moisés ele foi o quê? Um dos personagens mais conhecidos e importantes de toda a Bíblia. Pelo menos eu tenho esse tipo de concepção, que Moisés ele foi um dos personagens mais conhecidos e importantes de toda a Bíblia. Mesmo aqueles que não têm muita intimidade com a palavra de Deus, ou nunca leu algumas de suas histórias contidas nos primeiros livros do Antigo Testamento, sabem quem foi Moisés e conhecem as coisas que ele fez
E só para que você saiba, querido, foi através de Moisés que Deus enviou as pragas ao Egito. Foi através de Moisés que Deus abriu o Mar Vermelho e conduziu os hebreus por 40 anos no deserto, e sempre fazendo o quê? Os protegendo do calor durante o dia, né? E os protegendo também do frio durante a noite. E além disso, querido, Moisés ele foi o autor dos livros de Êxodo, Moisés ele foi o autor do livro de Números, como também de Deuteronômio. Nós, os cristãos, os conhecemos através da palavra de Deus. E hoje, eu e você, nós vamos estudar um pouco acerca desse homem de Deus. E eu vou te mostrar, querido, alguns fatos interessantes da vida de Moisés, desse homem poderoso, um poderoso líder do povo de Deus, que foi muito usado naquela época por Deus. E um dos fatos, querido, interessantes que eu gostaria de compartilhar com você, que eu não sei se você sabe, Moisés teve lepra. E aí talvez você se surpreenda com isso que eu estou te falando, que Moisés teve lepra. A Bíblia nos mostra, querido, que certa vez a sua irmã Miriam, ela se levantou contra ele, contra Moisés, e por isso ela ficou o quê? Ela ficou leprosa por 7 dias. Todos que leem, querido, a palavra de Deus, como também aqueles que assistiram a filmes ou a novela até os 10 Mandamentos que passou, sabem disso. Porém, poucos se lembram, querido, de que Moisés, mesmo que por apenas alguns instantes, ele também contraiu essa doença. Que doença, irmão Gilson? A lepra. Depois dele receber a missão de voltar ao Egito por Deus, Moisés ele ficou relutante com Deus, pois ele acreditava que aquele povo não acreditaria em suas palavras, não acreditaria em tudo aquilo que Deus estava mandando ele falar para aquele povo. E então, querido, o que o Senhor fez? O Senhor deu a ele 3 sinais para convencer o quê? Os hebreus de que ele era realmente o enviado de Deus. Ele era o homem que foi escolhido por Deus para liberar os hebreus da escravidão. E o primeiro, querido, foi o quê? Transformar o seu cajado em uma serpente. E em seguida transformar a serpente em um cajado novamente. Mas o que mais me chama a atenção, querido, é o segundo sinal dado por Deus para Moisés, que nós podemos ler, querido, no livro de Êxodo, capítulo 4, do versículo 6 até o versículo 8. Deus disse a ele: coloque a mão no peito. E Moisés obedeceu. E quando retirou, ela estava leprosa, parecia o quê? Uma neve. A mão de Moisés parecia uma mão como neve, uma mão leprosa. E ordenou-lhe depois o Senhor: agora coloque novamente a mão no peito. E Moisés tornou a fazer isso, tornou a obedecer a palavra do Senhor. E quando a tirou, ela estava novamente como o restante da pele do seu corpo. E Deus prosseguiu: se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal miraculoso que eu passei para você, acreditarão no segundo sinal. Então, veja bem, amados, o Senhor ele mandou que Moisés colocasse a mão no peito, e ao fazer isso, a sua mão ficou leprosa. Veja que coisa fantástica, que poder tem o nosso Deus. E em seguida, querido, Deus ordenou que ele repetisse o mesmo movimento. E aí o que aconteceu? A mão de Moisés ficou completamente curada naquele mesmo momento. Então, com isso, querido, Deus estava querendo mostrar o quê? O seu grande poder de fazer o quê? Tanto de ferir como também de curar. E o segundo fato muito interessante, querido, que eu quero compartilhar com você, Deus quis matar Moisés. Irmão Gilson, como que é isso? Eu nunca li isso na Bíblia. Eu nunca soube disso, que Deus quis matar Moisés. Pois bem, querido, no livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 24 até o 26, nos fala acerca disso que eu estou falando para você. A palavra de Deus diz, a partir do versículo 24, numa hospedaria ao longo do caminho,
O Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Isso você pode ler na sua Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 4, no versículo 24. Mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e tocou aos pés de Moisés e disse: Você é para mim um marido de sangue. Ela disse, querido, marido de sangue, referindo-se à circuncisão que Moisés não tinha feito nessa ocasião. E aí, querido, o que aconteceu? Sabemos que Moisés, querido, ele foi escolhido por Deus para libertar o povo de Israel da escravidão e das mãos de Faraó. Eu e você sabemos disso. Mas por fazer parte do povo da aliança de Deus, querido, Moisés ele deveria obedecer à ordem da circuncisão também com seus filhos no 8º dia de vida. E por alguma razão, Moisés não fez isso. Moisés não cumpriu esse decreto do Senhor. E Deus, querido, não poderia permitir que o libertador escolhido por ele não cumprisse os termos da sua aliança. Você concorda comigo? E tudo indica, querido, que Deus tomou essa decisão drástica, severa, para quê? Para fazer com que Moisés lhe obedecesse, e sabendo que ele não iria contra os desejos de sua mulher Zípora. Então, querido, ela mesma fez a circuncisão, e após isso, o que aconteceu? O Senhor desistiu de matar Moisés. É claro, querido, que eu e você, nós sabemos que Deus não queria acabar com a vida de Moisés. Por quê? Foi ele mesmo quem chamou Moisés para quê? Para libertar o povo da escravidão do Egito. Mas, na realidade, querido, o que Deus pretendia com essa atitude, com essa ação, com essa tomada de decisão, eu entendo, querido, que era para Moisés obedecer à sua lei e que tivesse total compromisso com ela, já que ele se tornaria o quê? Um instrumento para entregar a sua lei ao povo de Israel. Foi Moisés que foi escolhido por Deus como um instrumento para levar essa lei ao povo. Um outro fato, querido, muito interessante, que eu quero compartilhar com você: o corpo de Moisés nunca foi encontrado. Eu não sei se você sabe disso, mas o corpo de Moisés ele nunca foi encontrado. Outro fato interessante sobre Moisés é que Deus o enterrou em um local escondido de todos. Só para que você entenda, querido, os túmulos de Abraão, de Isaac, de Jacó, eles são conhecidos, mas o túmulo de Moisés não, ele não é conhecido. E aí, querido, quando nós vamos no livro de Judas, capítulo 1, versículo 9, diz assim, ó, está escrito que o arcanjo Miguel teve que lutar com Satanás pelo corpo de Moisés, mas o motivo disso não nos é explicado através da palavra de Deus. Então, o que acontece? Surgem várias teorias criadas a respeito dessa luta de Moisés com os anjos para poder pegar o corpo de Moisés. E uma delas, querido, é que Satanás, o acusador do povo de Deus, conforme nos diz no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, Satanás é o acusador do povo de Deus. Ele pode ter tentado evitar que Moisés fosse salvo por causa do seu pecado, ao bater na rocha que saiu água, e por ter matado um soldado egípcio. Depois você pode acompanhar na sua Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 12. Já outros estudiosos da Bíblia, querido, eles acreditam que Satanás não queria que o anjo levasse o corpo físico de Moisés para o céu. Por quê? Para que os hebreus o encontrassem e fizessem dos restos mortais de Moisés o quê? Uma espécie de ídolo, contrariando a palavra de Deus. Outro fato, querido, interessante, que eu quero compartilhar com você nesse dia de hoje: Moisés ele tinha 80 anos quando libertou o povo da escravidão. É isso mesmo que eu estou te falando, querido. Moisés tinha 80 anos quando ele liberou o povo da escravidão. A Bíblia diz, querido, que Moisés viveu 120 anos.
mas poucos sabem que a sua missão só começou quando ele já era um senhor de 80 anos de idade. Irmão Gilson, e como esse chamado de Deus aconteceu na vida de Moisés? Pois bem, querido, eu vou te falar como esse chamado aconteceu na vida de Moisés. Você vai poder acompanhar na sua Bíblia, depois ler no livro de Êxodo, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 3. E lá, querido, a palavra de Deus diz a mim, para mim, para mim, para você, Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, aonde era Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, então não era consumida pelo fogo. Ele disse: que impressionante, pensou Moisés, porque a sarça não se queimava. E o que ele fez? Ele falou: eu vou ver isso. E se nós, querido, continuarmos com a leitura, veremos que Deus se apresentou a Moisés como o Senhor do seu povo e dá a ele o quê? A ordem de voltar ao Egito para libertar os hebreus do domínio de Faraó. Então, querido, para que você saiba, Moisés, aos seus 80 anos, ele pega o quê? A sua família e volta para a sua terra natal para cumprir a sua missão, a missão dada por Deus. E isso, querido, nos deixa bem claro que o nosso tempo é bem diferente do tempo de Deus. Eu vou repetir, querido, o nosso tempo, ele é bem diferente do tempo de Deus. E por que eu estou te dizendo isso, amado? Quando Moisés acreditava que era hora dele aproveitar a sua velhice e com paz em Midian, onde ele estava, Deus o chamou para iniciar a grande aventura da sua vida. E só para que você saiba, querido, esses foram os anos mais interessantes da vida de Moisés, esses foram os anos mais surpreendentes da vida de Moisés, esses foram os anos mais maravilhosos da vida de Moisés e da história dele. Então, querido, você que está aqui me assistindo, não desanime, querido, se você acha que o Senhor não tem nada preparado para você. Tenha paciência e continua firme nos caminhos de Deus. Por quê? Porque na hora certa ele pode te chamar, querido, para fazer algo muito especial, assim como ele chamou a Moisés, que pensava que já estava no seu final de vida, numa vida de conforto aos 80 anos, e o Senhor dá essa missão para que ele viesse libertar o povo da escravidão. Um outro fato, querido, interessante que eu quero compartilhar com você: Moisés não era bom com as palavras. Se você conhece a história de Moisés, já leu sobre a história de Moisés, apenas pelo que viu em filmes ou na novela, você provavelmente, querido, vai ficar surpreso ao quê? Ao descobrir que ele não era muito bom a se comunicar com as pessoas. E aí, querido, para que você entenda, vamos ler na palavra de Deus essa passagem que nos comprova essa deficiência de Moisés. Irmão Gilson, aonde está essa passagem? Está no livro de Êxodo, querido, capítulo 4, do versículo 10 até o versículo 12, aonde a palavra diz para mim e para você: disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor para Moisés: quem deu boca ao homem? Deus pergunta para Moisés: Moisés, quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, o Senhor, Moisés? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que você deve dizer. Então, querido, se você tem um chamado de Deus, está se sentindo limitado ou não capacitado, é o Senhor que vai à frente, é o Senhor que te capacita, é o Senhor que te fala através da sua boca, querido. Algumas pessoas acreditam que Moisés era gago,
porém não há nada que comprove isso na palavra de Deus. O que a Bíblia nos mostra, querido, é que diferente do que vimos na televisão, ele não era nada bom em se comunicar com os outros, em se comunicar com as pessoas. Moisés, querido, ele cresceu ao lado de Faraó. Eu acredito que você saiba disso. E por isso ele sabia que um bom líder deveria ter o quê? Um bom argumento, um bom relacionamento com as pessoas, uma boa postura para convencer as pessoas. E ele não tinha nada disso. Ele se julgava incapaz. Porém, querido, o Senhor o lembrou que foi ele quem criou a boca. E quem era por seu poder que Moisés iria falar, não era pela boca de Moisés, não era pelo poder de Moisés, era pela boca de Deus e pelo poder de Deus. Querido, Moisés, ele se sentiu incapaz para a missão que Deus tinha dado para ele. E ele não foi o único a se sentir assim. Essa é a pura verdade. Moisés não é o único a se sentir assim quando Deus nos dá uma missão. Quando Deus nos chama para o seu projeto, para pregar a sua palavra. Quantas vezes, querido, nós colocamos nossas dificuldades acima de tudo? É ou não é, meu irmão? Nós somos mestres em fazer isso, colocar as nossas limitações e as nossas dificuldades acima de tudo. Vou usar como exemplo eu mesmo, querido. Sempre fui muito tímido e morria de vergonha de falar em público. A grande verdade é que é difícil confiar em Deus quando olhamos para os nossos defeitos e para as nossas limitações. Nós não conseguimos entender que foi o Senhor que nos chamou, que é o Senhor que vai falar através de nós. E muitas das vezes, querido, nós deixamos de cumprir a nossa missão e o nosso chamado aqui nessa terra, porque confiamos na nossa força e não na força de Deus. Mas Deus, querido, usa pessoas imperfeitas e com limitações, como eu e você, e muitas outras pessoas, para fazer a sua obra, querido. Creia nisso nesse dia de hoje. Então, querido, o que eu tenho para te dizer hoje, quando você se sentir incapaz, lembre-se de Moisés e vá em busca do seu chamado, que Deus vai te capacitar, Deus vai te honrar. Um outro fato, querido, muito interessante que eu quero compartilhar com você nesse dia de hoje. Moisés não foi autorizado a entrar na terra prometida. Eu não sei se você sabia disso. Moisés, ele foi o homem que libertou o povo do cativeiro, libertou o povo de Faraó, mas Moisés, ele não foi autorizado a entrar na terra prometida. E eu entendo, querido, que ninguém mais do que Moisés sonhou em entrar em Canaã, juntamente com seu povo, a terra que o Senhor havia prometido aos seus antepassados. Eu consigo imaginar, querido, a ansiedade de Moisés para chegar esse dia. E quando ele e o seu povo, querido, finalmente conseguiram deixar o Egito, atravessar o Mar Vermelho, que você conhece a história. Porém, querido, o final da história de Moisés foi bem diferente do que ele poderia imaginar. E por que eu estou dizendo que foi bem diferente do que ele poderia imaginar? Depois você vai poder ler na sua Bíblia, no livro de Números, capítulo 20, do versículo 6 até o 12. O Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com o seu irmão Arão, reúna a comunidade diante desta fala. Aqui, bata na rocha e ali reverterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha, e Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar a água desta rocha para lhes dar? Então o que Moisés fez, querido? Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água? Sim, jorrou água. A comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas,
vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Então, isso, querido, você pode acompanhar depois na sua Bíblia, como eu te falei, no livro de Números, capítulo 20, do versículo 6 até o versículo 12. E que eu entendo aqui, querido, que aos olhos do Senhor, Moisés agiu com desobediência e falta de fé diante do Deus Todo-Poderoso, fazendo o quê? Ao bater naquela rocha com seu cajado, em vez de apenas falar com ela, como havia dito Deus. Querido, por mais que essa decisão pudesse parecer severa demais para Moisés, ele foi necessário para mostrar aos hebreus que o Senhor não toleraria mais nenhum ato de desobediência de seus escolhidos. E ele deu exemplo, inclusive, de Moisés. Hoje, querido, eu e você, graças ao sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, eu e você, nós fomos reconciliados com Deus. E Ele, querido, perdoa os nossos pecados a todo momento. Porém, isso, querido, eu e você temos que entender que não significa que nós podemos viver uma vida de desobediência, porque o Senhor é um Deus de amor, mas é também um Deus justo, um Deus de justiça. Antes de morrer, querido, Moisés, ele lembrou ao povo de tudo aquilo que o Senhor havia feito por ele. E de tudo que ele disse, está registrado, querido, no livro de Deuteronômio, capítulo 34, versículo 5, para que você entenda. Moisés leu os 10 mandamentos para eles novamente, para todo o povo de Israel. Depois ele subiu a montanha, olhou para a terra prometida, onde ele não iria entrar juntamente com seu povo, e morreu, querido, como Deus havia lhe falado. Amém? Hoje, querido, eu e você, nós temos alguém que é maior do que Moisés. E quem é maior do que Moisés? Jesus Cristo, o nosso Senhor Salvador, que ainda, querido, está conduzindo o povo de Deus para longe da escravidão e do pecado. Graças, querido, ao seu sangue derramado na cruz do Calvário, todos nós, eu e todos vocês que estão aqui me assistindo, se nós reconhecermos o Senhor como o Senhor e Salvador das nossas vidas, querido, nós entraremos na terra que o Pai nos prometeu, que o Pai preparou para nós. Para quê? Para que nós possamos, querido, viver uma eternidade juntamente com Ele. Amém, amados? Então esse, querido, foi o estudo que o Senhor colocou no meu coração para que eu pudesse compartilhar com você nesse dia de hoje. Então, se você puder, querido, aí onde você estiver, curve a sua cabeça que nós vamos estar orando ao Senhor para que essa palavra, querido, crie morada em nossas vidas, para que essa palavra, querido, não fique apenas no campo da audição nas nossas vidas, mas que essa palavra, querido, fica no campo da prática das nossas vidas. Então, aí onde você estiver, querido, se você puder, curve a sua cabeça que nós vamos estar aqui orando. Amado Deus e poderoso Pai, louvado, glorificado, bendito e santo é o teu nome, Senhor. Muito obrigado por esse estudo de hoje, que nós usamos como tema ali o texto de Deuteronômio, capítulo 1, do versículo 34 até o 36. Essa palavra, Pai amado, foi uma bênção na minha vida. Serviu, Pai amado, para fortalecer a minha fé. Serviu para que eu venha conhecer mais de Ti e entender, Pai amado, que eu tenho que Te obedecer. Eu tenho que seguir as Suas palavras. Eu tenho que ser educado, carinhoso, respeitador com o Senhor Todo-Poderoso. Que essa palavra, Pai amado, também tenha ido aos corações dos Teus filhos. Que essa palavra, Pai amado, tenha tirado a venda dos olhos dos Teus filhos. Muitos que são rebeldes, muitos que não querem Te obedecer, muitos, Pai amado, que Tu deram um comando, pede para seguirem um caminho e eles vão para outro. Que essa palavra, Pai amado, tenha servido para esclarecer aos Teus filhos que eles têm que seguir no caminho que Tu comandar, que Tu direcionar. Que essa palavra, Pai amado, possa ter caído nos corações dos Teus filhos, esses corações de terra fértil, e que essa semente se multiplique a 100 por 1. E que essa palavra, Pai amado, seja a palavra
que os teus filhos estavam precisando ouvir nesse dia de hoje, é o que eu te peço, Pai amado. E eu já te agradeço em nome de Jesus. E você, querido, que está comigo, diga amém. Amado, que palavra foi essa que o Senhor nos concedeu nesse dia de hoje? Essa palavra, querido, serviu como um divisor de águas na minha vida, fortaleceu a minha fé, abriu o meu entendimento acerca do Senhor. Se essa palavra, querido, também causou esse impacto na sua vida, dá aí nos comentários um glória a Deus, um aleluia. Clique no like, se inscreva no canal e pega esse link, querido, e compartilhe aí nas suas redes de relacionamento com o máximo de pessoas que você puder. Eu não tenho sombra de dúvidas, querido, que tem centenas, dezenas e milhares de pessoas que estão precisando ouvir uma palavra como essa que nós ouvimos aqui hoje e foi bênção nas nossas vidas. Amém? E pode ter certeza, querido, que o Senhor, Ele se agrada muito dessa sua atitude, que você está investindo tempo para buscar conhecimento da palavra de Deus, para que você possa investir na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na vida da sua empresa. Pode ter certeza que o Senhor, Ele se agrada muito dessa sua atitude, dessa sua decisão. Amém? E hoje, amado, nós te aguardamos ali na ADMA, na Assembleia de Deus Ministério em Anchieta. Você e sua família são nossos convidados. Eu não tenho sombra de dúvidas, querido, que o Senhor tem uma palavra para você e a sua família nesse dia de hoje, um dia de Santa Ceia, um dia que a palavra de Deus vai ser pregada, querido, e com certeza vai fazer toda a diferença na sua vida e na vida da sua família. Amém, amados? Um beijão no seu coração, que você tenha, querido, uma semana abençoada, que você tenha um mês abençoado, que você tenha um ano abençoado, amado, com toda sorte de bênçãos e coisas boas. E aí, querido, onde você estiver, se você puder, você diga amém.